noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula. A aula de hoje vai ser sobre análise conformacional. Com a aula de hoje, a gente dá início a uma parte da química orgânica que está relacionada ao estudo dos compostos orgânicos tridimensionalmente, como esses compostos se apresentam no espaço. É uma parte que normalmente muitos alunos, muitas pessoas têm dificuldade em enxergar as moléculas no espaço 3D, então eu utilizarei também modelos atômicos para a gente conseguir observar melhor. Inicialmente eu quero fazer distinção entre o que é configuração e o que é conformação. Configuração é quando a gente tem moléculas que elas não podem se interconverter uma na outra quando a gente faz algum giro numa determinada ligação sigma. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse alceno, que ele teria uma configuração do tipo Z e Z, mas como vocês ainda vão ver essa parte quando estudarmos estereoquímica, vamos considerar como se fosse cis. Então aqui vocês podem ver que esses grupos estão para o mesmo lado, aqui também nesse alceno. Então a gente poderia considerar um alceno cis-cis. Nesse outro caso aqui, a gente teria um alceno trans-trans, que se a gente fosse seguir as regras mesmo de química orgânica, seria um alceno e aqui também, tá? Mas por enquanto vamos chamar de trans-trans. O fato é que isso aqui é diferente disso, ou seja, são moléculas diferentes. Mesmo se a gente rotacionar essa ligação sigma aqui, a gente não vai conseguir transformar uma molécula na outra, tá? Então a gente diz que essas duas moléculas aqui, elas apresentam diferentes configurações, né? Essa aqui seria um alceno ZZ, que, como eu falei, a gente vai considerar nesse momento como se fosse cis-cis, e essa aqui seria EE, a gente vai considerar trans-trans nesse momento. Isso aqui também é um exemplo de duas moléculas diferentes. Tá? Se nós fizermos aqui um giro nessa ligação, uma vez que é uma ligação sigma, a gente fizer um giro aqui, a gente não vai ter essa molécula. Vocês podem observar que aqui esse hidrogênio permaneceu no mesmo lugar. Tá? Então, isso aqui se trata de duas moléculas diferentes. Isso aqui também iremos estudar quando formos abordar o tema estereoquímica. Tá? Isso aqui seria um diastereoisômero dessa outra molécula, ou seja, elas apresentam configurações diferentes, não são a mesma molécula. E o que seria a conformação? Conformação nada mais é do que posições diferentes de uma determinada molécula. Elas podem se interconverter através de um livre giro, né, em ligações sigma. Aqui, ó, se a gente fizer um giro nessa ligação aqui, um giro de 180 graus, né, a ligação dupla que estava aqui nessa posição, ela vai, né, estava aqui, ó, ela vai para outra posição, né, ela estava aqui, ó, giro de 180, ela ficou aqui. E a gente pode ver que se trata da mesma molécula, porque aqui, ó, continua trans-trans. Aqui também é trans, ó, os grupos para lados opostos. Ou seja, se trata da mesma molécula desenhada de uma outra forma. É como se essa molécula aqui se movimentasse no espaço, o que de fato acontece, e nós conseguíssemos tirar uma determinada foto das diferentes posições, tá? Então, aqui a gente tem esse alceno desenhado dessa forma, aqui ele está desenhado de outra forma. Isso aqui a gente diz que é uma conformação, isso aqui é outra conformação da mesma molécula, ou seja, são posições diferentes daquela molécula no espaço. Aqui a gente tem outro exemplo, a gente tem essa molécula de cima aqui, e agora a gente vai manter a porção de baixo e vamos fazer um giro nessa ligação. Então vamos fazer esse giro, ó, no sentido horário, e a gente vai ver que essa metila vai ocupar a posição do hidrogênio, o hidrogênio vai lá para trás, ó, ocupando
essa posição do ácido carboxílico e o ácido vem aqui para onde estava a metila. Só para destacar aqui para vocês, vamos ver isso aqui melhor em estereoquímica, mas essa cunha cheia aqui significa que essa ligação com a metila está para frente aí da tela de vocês, está saindo do plano, e essa cunha tracejada está entrando no plano. Tá? Isso que significa. Então, ó, quando fazemos esse giro, a gente vai ver que a metila vem para essa posição, o hidrogênio vem para essa, e o ácido carboxílico ocupou a posição que era da metila, né? Então a gente observa que isso aqui é igual a isso, só que eles estão em conformações diferentes, tá? Se trata da mesma molécula. Primeiro a gente vai ver melhor o que são os conformers, tá? As diferentes conformações. Vamos considerar uma pessoa, essa pessoa está sentada, ou ela está em pé, ou ela está encostada numa parede. Aqui a gente tem a mesma pessoa, só que ela está em posições diferentes. Então, isso seria, se a gente considerasse isso, essa pessoa como uma molécula, seriam diferentes conformers, tá? Da mesma molécula, nesse caso aqui, da mesma pessoa. Essa pessoa também poderia assumir outras posições, poderia ficar em pé em um pé só, ou poderia plantar a bananeira aqui com uma mão. Obviamente, nós sabemos que essas posições aqui, elas demandam mais energia do que essas outras posições, tá? A mesma coisa vai acontecer com os conformers das moléculas orgânicas. Existem conformações, né? Existem conformers que vão ter menor energia do que outros. Então, por exemplo, se a gente considera essa molécula aqui de etano, para a gente fazer um giro nessa ligação sigma aqui, a gente vai precisar de 12 kJ por mol, tá? De etano. Esse alceno aqui é diferente daqueles outros que a gente estava vendo. Então, nota que aqui vai girar a ligação sigma, tá? Não vai girar a ligação dupla, né? Então, para fazer esse giro aqui, deixar essa dupla aqui para baixo, a gente precisaria de 30 kJ por mol. No caso dessa amida aqui, para fazer o giro dessa ligação sigma, onde uma metila viria aqui para cima, né, e a outra viria para baixo. Para fazer esse giro, demandaria aqui 35 kJ por mol, e claro que dependendo dos grupos, essa energia seria maior. Agora observa que para fazer o giro aqui dessa ligação dupla, na verdade a gente teria que quebrar a ligação química, quebrar a ligação π, no caso. Por isso essa alta energia aqui de 260 kJ por mol. Então, uma vez que a gente teria, na verdade, um alceno se interconvertendo no outro. A gente tem aqui um alceno trans e passaria a ser um alceno cis. A gente não consegue fazer esse giro aqui da mesma forma que a gente faz o giro da ligação sigma. Então, nesse caso aqui, haveria um rompimento da ligação π. Então, vamos ver agora a diferença, né, entre esses conceitos que a gente acabou de abordar. Se a gente tiver esse dieno, a gente faz um giro aqui, conforme a gente já viu, e a gente vai ter essa molécula que é igual. Tá? Então, quando a gente tem estruturas diferentes, tá, que elas podem se interconverter uma na outra só girando ligações sigma, em que não há rompimento da ligação, a gente tem os chamados conformers. Por outro lado, quando a gente tem uma molécula que a gente não consegue transformar uma na outra, no caso aqui, ó, são diferentes, porque esse hidrogênio continua fixo aqui, embora a gente tenha mudado de posição o ácido carboxílico com a metila, o hidrogênio continua aqui. Então, são moléculas diferentes. Quando isso acontece, a gente tem moléculas que não podem se interconverter sem que haja o rompimento, né, de uma determinada ligação.
a gente diz que essas moléculas são estereoisômeros, são isômeros espaciais. A gente ainda vai estudar a estereoisomeria. Tá? E aí a gente diz que essas moléculas, elas apresentam configurações diferentes, tá? Agora a gente vai passar a ver o estudo das conformações do etano. Então aqui eu tenho uma molécula de etano, né? 2 carbonos, tá? Cada esfera dessa preta aqui é um átomo de carbono e as esferas menores brancas são átomos de hidrogênio, tá? Então, a primeira conformação que a gente vai ver seria a conformação estrelada do etano, que é isso aqui, ó. Observa que é como se ficasse uma estrela, tá? Então, a gente teria o etano dessa forma assim, ó, com hidrogênio para baixo em um carbono e hidrogênio para cima no outro carbono. O observador, olhando ao longo dessa ligação aí, nota que eu destaquei um carbono de amarelo e o outro de branco para facilitar a visualização. No carbono amarelo, o hidrogênio tem um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo, para a esquerda, que é o que está entrando no plano, e um hidrogênio para baixo, para a direita, tá? Então, como é que a gente desenha isso? Dessa forma aí, isso se chama projeção de Newman. Nota que eu destaquei novamente o carbono de amarelo para dizer que é o mais próximo do observador, no caso aí esse que vocês estão observando, ó. E o outro carbono mais distante do observador seria esse aqui que vocês estão vendo, tá? A gente marcou ele de branco, tá? Então é importante a gente observar aqui na projeção de Newman o seguinte, nesse vértice aqui a gente tem, ó, olhando aí para a tela, nesse vértice a gente tem o carbono da frente que está mais próximo do observador, e aí a gente desenha os hidrogênios de acordo com o que o observador está vendo. O observador está aqui, ele está vendo um hidrogênio para cima, um hidrogênio para a direita e um hidrogênio para a esquerda. Tá? Ele está olhando aqui no plano, aí no caso no plano da tela de vocês. Tá? Então tem um hidrogênio para baixo aqui, para a direita dele, e um hidrogênio para a esquerda para baixo. E um hidrogênio para cima, que é esse aqui. O outro carbono de trás, que é esse aqui, desenhado em branco, é o mais distante do observador. Tá? E aí a gente desenha ele como esse círculo aqui. E aí a gente tem que colocar os hidrogênios de acordo com como o observador está vendo. Então, nota esse carbono de trás aqui, ó. Para o observador que está olhando assim, esse hidrogênio aqui, ele está para baixo, que é isso aqui, ó. Está para baixo, ele está vendo esse hidrogênio aqui à direita dele, ó. Nota aí, ó, como ele está vendo. Esse de trás aqui, ó, tem um hidrogênio aí para a esquerda, né? Um hidrogênio para a direita e um hidrogênio para baixo. Lembrando, tá, que a forma como o observador vê, ou seja, a projeção de Newman vai ser de acordo com o observador. Né? Eu estou tentando colocar aí como vocês estão vendo, tá? Mas a minha forma de ver aqui é outra. Ó. Por exemplo, esse hidrogênio aqui, para mim, está para a direita, mas para vocês está para a esquerda. Tá? Então, eu estou fazendo da forma como vocês estão vendo aí. Tá? Então, lá no carbono branco, lá de trás, a gente tem um hidrogênio para cima, para a esquerda, um hidrogênio para cima, para a direita e um hidrogênio para baixo. É o que está aparecendo lá na projeção de Newman. Tá? Então, é isso que a gente desenha na projeção de Newman. Esse carbono aqui desse vértice é o carbono da frente e o círculo é o carbono mais distante do observador, tá? O carbono que está lá atrás, que no caso é esse aqui, tá? A outra conformação do etano seria conformação eclipsada, ou em coincidência. Vocês podem observar, ó, que todas as ligações, ó, estão coincidindo. Essa coincide com essa coincide com essa, e essa aqui, ó, coincide com essa.
tá? Então, essa conformação a gente chama de conformação eclipsada ou incoincidência. Também vocês podem encontrar essa nomenclatura também. Como é que a gente faz a projeção de Newman da conformação eclipsada? O observador está olhando assim, estou colocando como se fosse vocês olhando aí. Nesse caso vai ser a mesma coisa, né? Uma vez que está em coincidência. Então, ó, hidrogênio para cima, hidrogênio para a esquerda, hidrogênio para a direita. Seria aqui, no caso, esse carbono da frente aí que eu destaquei em amarelo novamente, tá? O outro carbono de trás aqui, ó, também mesma coisa. Tem um hidrogênio para cima, um hidrogênio para a esquerda e um hidrogênio para a direita aí de vocês, tá? Como é que a gente desenha quando está em coincidência? Tem que desenhar o mais próximo possível, tá? Porque está coincidindo. Na verdade, se fosse rigoroso, ficaria atrás um do outro e a gente não veria. Mas, obviamente, né, a gente não vai desenhar dessa forma, não é assim que se faz, tá? Para dizer que está em coincidência, desenha aqui a outra ligação lá de trás, aí, ó, que eu estou mostrando lá no carbono branco, na projeção de Newman. Desenha ele o mais próximo aí que vocês puderem, tá, do hidrogênio aqui que está na frente, tá? Então, ó, fez aqui, essa é a visão do observador do carbono que está mais próximo. Esse aqui é amarelo. O carbono lá de trás, que é o carbono branco, já que está tudo coincidindo, né, tá eclipsado, esse hidrogênio vai ficar aqui perto, lá no carbono branco, lá de trás. Esse outro carbono também vai ficar aqui perto, e esse outro aqui perto desse hidrogênio, tá? Tanto faz desenhar desse lado aqui, quanto desse, tá? Não importa. O que importa é deixar pertinho para mostrar que está em coincidência. Então, a gente vai ver agora a questão energética das conformações do etano, tá? Então, considera aqui a forma mais energética, tá? Que é essa eclipsada. Por que ela é mais energética? Porque há aqui a chamada repulsão de Van der Waals, ó, devido à proximidade orbitalar desses substituintes, no caso aqui dos hidrogênios, tá? Então, como no orbital há a presença de elétrons, né? Então vai haver essa repulsão de Van der Waals, tá? Essa repulsão, quando está tudo em coincidência, a gente chama de tensão torsional, ok? Então, aqui ocorre tensão torsional nesses substituintes aqui, tá? Que são os hidrogênios, aqui também e aqui também, tá? Tá tudo em coincidência. Então, considera esse esquema aí de energia, tá? O que a gente está considerando aí? O ângulo diédrio entre esses dois hidrogênios, tá? Então, eles formam um plano. A gente começa aí, ó, com 0 graus, seria a maior energia, né? 12 kJ por mol. E aí a gente gira 60 graus, ó. O ângulo diédrio entre os substituintes aqui, né? Estava mantendo esse aqui como um padrão, é 60. E aí a gente observa agora que a energia relativa agora é 0, tá? A gente está comparando a energia entre as conformações de etano, né? Essa conformação estrelada é de menor energia, tá? Porque como a gente observa aqui embaixo, ó, observa aí no slide, é possível observar que não tem essa tensão torsional, tá? Uma vez que o θ aí agora é 60 graus, tá? Então não vai ter essa repulsão entre os elétrons dos orbitais ali, tá? Aí, consequentemente, vai ter uma energia mais baixa. Se a gente girar mais 60 graus, ó, agora daria posição, né, de 120 graus em relação a esse hidrogênio aqui, em relação a esse. E aí, novamente, a gente cai na conformação eclipsada, tá, de alta energia. A gente gira mais 60 graus, agora a gente tem novamente a conformação estrelada, mais 60, eclipsada de novo. A gente agora tem o θ sendo 240 graus, tá? A gente
dar mais um giro, ó, entre esses dois hidrogênios. Agora seria 300 graus, né? A gente está fazendo a rotação assim, então 300 graus, e a gente observa que está totalmente estrelado. Se a gente fizer mais um giro, caiu na mesma posição inicial, tá? E aí, novamente, é uma conformação eclipsada, né? De alta energia também, tá? Então, para resumir aqui, no caso do etano, né, a gente tem essas duas conformações, estrelada e eclipsada, tá? Sendo que a eclipsada é de maior energia, uma vez que a gente tem essa repulsão aí da tensão torsional, tá? A gente vai considerar agora as conformações do propano e do butano. Então, imagina a seguinte situação. Eu tirei um hidrogênio, né, vou colocar uma metila. Então, fica nítido que, por exemplo, quando a gente tem aquela conformação eclipsada, tá? Que já tinha uma determinada energia lá, 12 kJ por mol. No caso do etano, a gente aumentou o grupo aqui, aumentou de hidrogênio para metila, agora vai ter uma repulsão maior, certo? Então você observa aí, ó, que existe aqui uma repulsão aqui, ó, entre esses hidrogênios, né, uma tensão torsional entre os hidrogênios de 4 kJ por mol, aqui também nesses dois hidrogênios, e entre hidrogênio e metila, 6 kJ por mol. Ou seja, para que, no caso do propano, né, saia dessa conformação estrelada para a conformação eclipsada, a gente vai precisar aí de 14 kJ por mol, ou seja, um pouco a mais do que no caso do etano, tá? E se a gente agora considera o butano? Tá? Tirei aqui um hidrogênio e coloquei outra metila, ó, 4 carbonos. Se a gente considera o butano agora, então observa aqui, ó, eu coloquei a conformação eclipsada e aí dá para ver que vai ter agora a chamada tensão estérica, né? Repulsão estérica, que está relacionada ao volume dos grupos, né? Não é apenas a tensão torsional já existente quando a molécula está eclipsada. Agora o que a gente tem aqui é uma repulsão, ó, entre os grupos mais volumosos, no caso aqui, duas metilas. Então, a gente tem aqui tensão estérica, tá? Ou repulsão estérica, que está relacionada ao volume dos substituintes, tá? Então, observa que para sair, ó, dessa conformação, que seria a de mais baixa energia, onde as duas metilas, ó, estão o mais distante possível uma da outra. Essa conformação estrelada aqui específica, a gente chama de antiperiplanar, ou simplesmente anti, tá? Vocês podem ver as duas formas nos livros, tá? Então, essa conformação do butano, em que os dois grupos aqui metila se encontram mais distantes entre si, mas se encontram no mesmo plano, ó, a gente chama de antiperiplanar ou anti. E seria a de mais baixa energia, uma vez que a molécula está, ó, estrelada e está com os dois substituintes maiores mais distantes entre si. Para que a gente tenha todas as ligações em coincidência, né, eclipsadas, a gente teria aqui uma repulsão de 6 kJ por mol entre metila e etila, outra aqui entre o hidrogênio e a metila, de 6 kJ por mol também, e essa aqui entre os átomos de hidrogênio de 4 kJ por mol. Ou seja, para ficar nessa conformação aqui, demandaria aí 16 kJ por mol, tá? Para o butano ficar nessa conformação. Agora, assim como nós vimos a questão energética para as conformações do etano, nós vamos ver também para o butano, tá? Então, vamos começar com a conformação mais energética, que seria a totalmente eclipsada simperiplanar, tá?
Sim periplanar é essa conformação mais energética em que as metilas estão aqui para o mesmo lado e todos os substituintes estão coincidindo, estão eclipsados, tá? Então aqui a gente tem os hidrogênios eclipsados, aqui também desse lado, e aqui nós temos as metilas eclipsadas. Esse aqui seria o conformero de mais alta energia do butano, tá? Então vamos lá agora fazer o giro aí de 60 graus também, da mesma forma que nós fizemos para o etano. A gente vai girar o carbono que está aqui mais distante, a gente vai girar 60 graus. Vai resultar nisso aqui, tá? Então, fazer aqui para o mesmo lado de vocês, tá? Girei aqui o de trás, ele está à direita de vocês, tá? Está à minha esquerda, tá? Que é conforme a gente pode ver, lá no slide, A metila de trás, aqui no carbono branco, lá de trás, tá para a direita para cima. Então, é como vocês estão vendo aí. No carbono da frente aí, metila para cima, 2 hidrogênios para baixo, um para a esquerda, um para a direita, e o carbono de trás, que é esse aqui agora, ele tem uma metila que está para a direita, um hidrogênio para a esquerda e um hidrogênio aqui para baixo também, tá? É o que está sendo observado ali na projeção de Newman do butano. Vamos girar mais 60 graus. O que a gente tem agora é essa conformação, No carbono da frente tem a metila e 2 hidrogênios. No carbono de trás, a gente tem aqui, para a direita, uma metila que está coincidindo com esse hidrogênio. Tem esses 2 hidrogênios aqui também, tá? Que estão coincidindo, tá? Então, a gente tem essa conformação aí. A gente gira mais 60 graus. E aí agora a gente tem aquela conformação de mais baixa energia, a antiperiplanar, em que a gente tem as metilas totalmente opostas entre si e, além disso, tem a conformação totalmente estrelada. Então, essa é a conformação de mais baixa energia. Depois a gente gira mais 60 graus. E aí o que a gente tem agora? Essa conformação aqui, tá aqui, tem a metila aí, para cima ainda, 2 hidrogênios para baixo aqui, um para a esquerda, um para a direita, né? Que está representado aí na projeção de Newman em amarelo. E o carbono de trás, a gente tem aí a metila para a esquerda, metila para a esquerda, hidrogênio aqui para a direita, e um hidrogênio para cima coincidindo com a metila da frente. É o que vocês podem observar aí na projeção de Newman, tá? Então, metila para frente, o hidrogênio aqui para trás coincidindo com a metila. Aqui a gente tem o hidrogênio e a metila coincidindo, a metila de trás, e aqui os 2 hidrogênios coincidindo, tá? Então a gente faz mais um giro de 60 graus, e aí agora a gente vai cair nessa estrutura aqui, tá? Em que está totalmente estrelada, tá? Mas ainda assim tem uma pequena energia aqui, porque as metilas estão mais próximas, né, do que no caso da posição antiperiplanar, tá? Se a gente fizer mais um giro de 60 graus, vai cair na posição inicial, que é a totalmente eclipsada sim periplanar. Aí a gente tem um gráfico só para mostrar a questão energética, né? Onde as conformações mais importantes para a gente, como eu falei, são a antiperiplanar, que é a menos energética. A gente pode ver aí, ela tem a energia relativa, né, entre os conformeros, energia zero, e as demais estão relacionadas a ela, né, sendo a conformação simperiplanar a mais energética de todos. Aí a gente pode ver aí, que fica ali na faixa de 24 kJ por mol, tá, para ficar nessa conformação. As outras conformações também possuem nomes, tá?
como vocês podem ver aí, ó, quando as metilas estão próximas uma da outra, a gente chama de a conformação ciclinal ou gauche, tá? Gauche significa esquerdo em francês. Até hoje não sei a razão desse nome, mas vocês podem encontrar um desses dois nomes nos livros, tá? E quando as metilas estão em coincidência com o hidrogênio, que poderia ser essas duas conformações aqui que eu estou destacando, a gente chama de anticlinal. As conformações mais importantes para a gente no momento são a simperiplanar, em que a metila está para o mesmo lado, está coincidindo, e a antiperiplanar. E por último, eu quero apenas mostrar para vocês uma das aplicações, né, da relevância dessa questão de se estudar as conformações das moléculas orgânicas, que seria correlacionar aqui a conformação com atividade biológica. Então, só para dar um exemplo para vocês, a acetilcolina ela apresenta diferentes atividades dependendo da conformação que ela estiver. Então, quando a acetilcolina se encontra aqui com uma conformação antiperiplanar, em que os maiores substituintes, no caso aqui, é o trimetilamônio, e esse grupo acetil aqui no oxigênio, eles se encontram antiperiplanar, né? Aqui, ó, essa seria a projeção de Newman, nitrogênio para baixo, hidrogênio, um hidrogênio para cima para a direita, que seria esse aqui, o outro hidrogênio para cima para a esquerda, né? Considerando essa visão aqui do observador. Tá? E no carbono de trás, que é o do círculo, a gente teria o oxigênio para cima, está oposto ao nitrogênio, um hidrogênio para a direita para baixo, que seria esse aqui, um hidrogênio para a esquerda e para baixo, que seria esse aqui de trás. Então essa aqui seria a projeção de Newman desse conformero antiperiplanar. Quando a acetilcolina se encontra com essa conformação, ela se liga a receptores muscarínicos e apresenta uma determinada atividade biológica. Quando ela se encontra com essa conformação sinclinal, em que os grupos mais volumosos se encontram aqui com um ângulo de 60 graus, ela agora vai ter ação nos receptores nicotínicos e apresenta uma outra atividade biológica, tá? Então, aqui, ó, nota que é exatamente a mesma molécula, só que os chamados grupos farmacofóricos, que são os grupos que são responsáveis pela atividade biológica, nesse caso aqui, da conformação antiperiplanar, se encontra com uma distância de 3,74 angstrom um do outro. No caso da conformação sinclinal, essa distância agora é 3,31 angstrom. Então isso vai ocasionar diferentes atividades biológicas. E era isso, tá, que a gente tinha para ver por hoje sobre conformações, tá, de etano, propano e butano. A próxima aula vai ser sobre conformações do ciclo hexano. Então, até a próxima aula.